Estamos de novo consigo aqui para mais um Bíblia Fala na Rádio RCS, também pelo Facebook da Rádio e pelo canal Hope Channel. Seja bem-vindo a mais um programa, mais um apontamento sobre o Bíblia Fala. Estamos a falar sobre o Espírito Santo, estivemos a falar durante todo este trimestre e esta é a última semana que vamos dedicar o nosso tempo a aprofundar um pouco mais aquilo que já sabemos e que a Bíblia nos oferece como, eu diria, o que nós podemos retirar dos bons ensinos que a Bíblia nos dá sobre o Espírito Santo. Convido a abrir a sua Bíblia novamente no capítulo 16 de São João, do Evangelho de São João, para lermos o versículo 8 e saltarmos para o versículo 10, que diz: quando ele vier, o versículo 8 diz, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E depois o versículo 10 diz, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Jesus refere-se aqui à justiça. Qual é esta justiça? O que é que nós podemos falar desta justiça quando ele diz que o Espírito Santo nos convence também desta justiça? Sem dúvida que a palavra justiça, todo o conceito, ele é muito rico, não é? Podemos fazer leituras em diferentes dimensões e por que não dizer que se calhar é exatamente isso que Jesus está a transmitir, não é? Mas quando nós falamos de justiça, normalmente quando falamos entre nós, lembramos-nos sempre dos tribunais, sempre de uma justiça condenatória. Será que é isso? Seguramente que não é de uma justiça condenatória que Jesus está aqui a querer falar, embora esse elemento também não se pode separar. Não Por se isso pode eu digo, subtrair. a dimensão de justiça, sobretudo a dimensão de justiça de Deus, ela é ampla, tem diversas implicações, e com certeza que o facto de o Espírito Santo nos convencer da justiça, essas implicações estão todas aí referidas. Isto não significa que não possamos aqui dar 2 ou 3 elementos para compreender isto melhor, usando sobretudo esse facto, porque Jesus usou essas 3 expressões, aliás, é o que estamos a fazer nestes primeiros dias, pelo menos, da semana, percebendo que Jesus atribuiu ao Espírito Santo essa obra de nos convencer sobre 3 realidades, o pecado, a justiça e o juízo, mas depois Jesus, como que para ajudar-nos a compreender um pouco melhor de que é que ele está a falar, vai nos versículos a seguir explicitar um pouco melhor de que pecado, que justiça e de que juízo ele está a falar. Do pecado é porque não creio em mim, e da justiça porque vou para meu Pai. Vou para o meu Pai. Portanto, há aqui a dimensão essencial à qual Jesus se está a querer referir, ele vai ilustrá-la ou explicá-la melhor a partir do facto de que ele vai partir, portanto, não estará mais na terra, mas o que significa, por outro lado, que estará no céu. Eu acho que é precisamente usando a explicação de Jesus que nós podemos compreender melhor pelo menos 2 dimensões que o facto de Jesus partir desta terra nos ajuda a explicar porque é que o Espírito Santo nos convence da justiça. É que, sem dúvida, que aquilo que é justo é aquilo que é certo. Essencialmente, o papel da justiça, quando falamos, por exemplo, do sistema de justiça, dos tribunais, etc. O papel desse sistema é ser capaz de fazer uma distinção clara entre o que é certo e o que é errado. Por isso é que os tribunais tanto podem acusar como podem libertar uma pessoa de uma falsa acusação. Claro. Portanto, a justiça serve para trazer à luz, à observação de todos, de forma clara, se tudo correr bem, se uma coisa é certa ou não é. A justiça procura fazer uma certa correção. Portanto, não é? ela corrige, dando penalização àqueles que fizeram uma coisa má, mas libertando aqueles que não a fizeram e que eventualmente tenham sido acusados. Ora, porquê é que o papel então do Espírito Santo é muito importante como justiça? Porque é que ele está relacionado com o facto de Jesus partir. Porque o ministério de Cristo, sendo ele Deus na terra, Deus em carne, por isso a encarnação, no fundo tudo aquilo que Jesus disse, fez, cada ação, cada palavra, cada gesto de Cristo, eles eram perfeitamente justos. Ou seja, ilustravam perfeitamente aquilo que é certo. Por isso, as pessoas que viveram com Cristo, e nós, embora a uma distância e apenas com o que ficou registado ou escrito, não é muito, mas ainda assim é muito importante, pelo menos esses que o viam tinham uma demonstração clara do que é a justiça de Deus, do que é certo. Viam o sistema perfeito de Deus a funcionar. É evidente que quando Jesus partiu, essa referência, vamos dizer assim,
deixou de existir visível, não é? Então, o Espírito Santo veio como que substituir Cristo, por isso lá está aquela diferença que já tantas vezes aqui nos referimos. Se Cristo é Deus conosco, porque esteve aqui, portanto, Ele mostrou quem é Deus e a vontade de Deus através do que Ele fez, disse, através da sua vida concreta. Quando Ele partiu, o Espírito Santo passou a fazer isso, não agora por exemplo, mas através do convencimento. Portanto, trazendo-nos à memória, inspirando-nos os pensamentos, as ideias, ok? Até os sentimentos que nos ajudam a compreender a vontade de Deus. Portanto, nesse sentido, o Espírito convence-nos da justiça porque nós agora já não temos o que é nesta terra? Uma referência perfeita. Podemos ter pessoas que para nós sejam uma referência, claro. Pessoas que digamos, não há dúvida, esta pessoa é justa, é íntegra, etc. Mas não vai ser perfeito, se calhar. Não vai conseguir ser sempre justa. Não vai ser um exemplo perfeito constantemente do que é a justiça de Deus. Claro. Então, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Até porque é muito mais fácil nós aceitarmos atos de justiça vendo-os do que propriamente ouvindo dizer que... Sem dúvida. Por isso é que pessoas à nossa volta que sejam referenciais de justiça para nós são importantes. O problema qual é? E já nos ajuda a introduzir a segunda parte. O problema é que, por exemplo, Isaías tem um texto bem conhecido no capítulo 54 e o versículo 6 que diz que até as nossas boas obras, até a nossa justiça, é mesmo o texto que está lá, a maior parte das versões, são trapos de imundícia. Isso quer dizer que mesmo quando nós fazemos coisas, enfim, que sejam até justas, diante de Deus isso não tem valor. Portanto, nós nunca somos uma referência, na sua total dimensão, da justiça de Deus. Poderão ter valor, mas não têm valor para a salvação de outros. Ora, é que está. Podem servir como um bom exemplo, tal como nossos pais, com certeza nos deram valores e foram referenciais para nós de muitas coisas, também de alguma justiça, com certeza, mas não é a justiça deles que tem valor para nos salvar. E aí é que vem a segunda dimensão. Porque Jesus, voltando a repetir, disse o Espírito Santo vai convencer-vos da justiça e quando explica porquê, diz porque eu vou para o meu Pai. E então aí nós percebemos que, na verdade, há outra dimensão. O Espírito Santo está-nos a convencer de que a justiça que nos vai salvar, o perfeito referencial de justiça agora está no céu. Por isso é que, por exemplo, aos Hebreus, o apóstolo Paulo vai referir-se a Jesus Cristo dizendo: nós temos um sumo sacerdote que está à direita de Deus, no céu, mas temos um que pode compadecer-se em todas as coisas de nós. Porquê? Porque foi tentado em tudo como nós, mas foi vencedor, não pecou. Claro. Hebreus 4:15, não é? 15:16. Quando o apóstolo, portanto, se refere à ideia de que agora Cristo está no céu, à destra do Pai, e que Ele é, na verdade, o nosso sumo sacerdote, nós então percebemos que a verdadeira justiça é nele que a encontramos. Portanto, nunca será através do nosso comportamento, nunca será através das nossas boas obras. Portanto, a nossa justiça nunca será suficiente. A nossa justiça pode mostrar a presença ou a não presença do Espírito Santo em nós. Sem dúvida. Mas mais do que isso... Mas não tem um poder maior do que esse. Portanto, a outra dimensão, então, qual é? O Espírito Santo convence-nos da justiça, mas da justiça de Deus. Portanto, se na primeira parte eu me referi, no fundo, a uma compreensão do que é certo, o que é errado, esta justiça é mais profunda que isso. Por isso é que tem a ver com o facto de Jesus estar no céu. O Espírito Santo convence-nos que não é pelas tuas obras, é pela justiça daquele que está à destra do Pai, intercedendo por ti. Daí ser tão importante uma compreensão que nós devemos adotar, especialmente no tempo do fim em que vivemos, segundo as profecias, que Jesus Cristo tem um ministério especial, um ministério único e muito importante para nós, que Ele desenvolve neste momento. E porquê? Porque a Bíblia diz que é um ato de julgamento. Porque esse ministério é um ministério de julgamento, é de justiça. Está a fazer-se justiça. Mas não se está a fazer justiça simplesmente no sentido de que ele vai dizer assim, quem é que são os bonzinhos, quem é que está a fazer atos que eu possa aqui aceitar para salvação. Não, ele está a usar o sangue de Jesus Cristo. Por isso é que Hebreus também diz que ele agora está a ministrar não com o sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. Portanto, é sempre a justiça de Cristo é que está a ser usada no tribunal. É ela que aparece como o poder, a eficácia de salvação que nós, mesmo fazendo boas obras, não conseguimos
por nós próprios. Claro. E é maravilhoso, portanto, pensar que o Espírito Santo está a operar em nós uma obra que é nos convencer disto. Que é, olha, que não é por ti, porque as tuas obras são imundícia. Mas por Jesus, aquele que está no céu intercedendo por ti, por ele tu vais poder receber a justiça que ele te faz. Aliás, e esta é uma obra maravilhosa. A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é? Mas o dom gratuito é a vida eterna. É a vida eterna. Ou seja, é a libertação desse pecado, é a libertação dessa vida de pecado. Sem dúvida. Que acontece em Jesus Cristo. Portanto, ele encarna a verdadeira justiça e essa é a que nos pode hoje ser garantia de salvação. Obrigado, Pedro. Já sabe que aqui na RCS você encontra sempre a oportunidade de abrir a sua Bíblia e de poder ouvir falar sobre as coisas boas que a Bíblia tem para nós, e ficou mais este registro neste dia em que nós estamos a falar sobre os aspectos que envolvem o Espírito Santo e aquilo que nós podemos receber de Deus na pessoa do Espírito Santo. Encontro marcado amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo local, e já sabe, pelas vias normais, pela rádio RCS em 91.2 FM, ou então pelo Facebook da rádio, isto nas redes sociais, e se preferir, poderá passar pelo site ou pelo portal do Hope Channel Portugal, em hopechannel.pt, para que nos possa também assistir. Fica encontro então marcado para amanhã. Até lá. Eu disse ok.